O Steel for Web traz também uma ferramenta de planejamento própria para gestão de gargalos e picos de produção. Ela não é obrigatória, ela é facultativa para o desenvolvimento das atividades, mas para esse fim de planejamento, ela já vem integrada e acaba tornando-se um recurso útil para acompanhamento das datas previstas de produção. Então aqui vem módulo planejamento. Você carrega aqui todas as obras que você já tem, que já foram previamente cadastradas, né? Ou uma a uma, né? Pode ser selecionar a obra etapa. Aqui no caso eu tenho duas obras, então onde eu tenho a obra demo com duas etapas e a obra teste com uma etapa. A saber aqui, a obra demo tem 35 mil quilos na primeira etapa e 25 mil quilos na segunda etapa prevista. E a obra teste ficou com uma etapa única de 50 mil quilos. Então, qual é o desafio aqui? Nós temos 110 toneladas somadas em carteira e vamos imaginar aqui que a capacidade produtiva da empresa de estrutura metálica está em 75 toneladas mensais. Então, a primeira função, a primeira tarefa para gerar o cenário é jogar datas aí, de modo a poder manipular e ver os resultados nos gráficos aí. Ok, eu terminei o preenchimento aqui de datas para essas duas obras. Caso venha a ser cadastrado outras obras aí, complementando ainda mais a carteira, então essas obras aí se preencheria as datas para a mesma. As datas em questão aqui é início e fim de projeto, início e fim de fabricação, expedição e montagem. Tá? No momento que eu tenho preenchido aqui, eu fui colocando valores aqui de 15 dias aqui para cada dessas etapas, somente para ver o cenário. Então eu venho aqui e salvo. Quando eu salvo, ele já me acrescenta aqui que nós estamos na revisão 01 do estudo inicial, tá? Do cronograma. E aí eu já posso visualizar aqui no Gantt como que está a situação, né? Então isso aqui ele está refletindo ali a forma que foi lançado. Então, repetindo aqui que nós temos 110 toneladas em carteira, né? E 75 toneladas aqui de capacidade produtiva. Então eu venho aqui no gráfico de entregas, né? E aí eu vou pesquisar dentro desse cenário ali que nós colocamos no Gantt, como é que ficou aqui para o período do primeiro mês, né? Então a forma que foi lançado, ele determinou aqui que o projeto tem 110 toneladas e a fabricação 110, que acaba excedendo aqui a capacidade produtiva. Então alguns ajustes aí têm que ser feitos, né? Como proceder então? Volta aqui no Gantt, né? Abre aqui o cenário. Nesse caso aqui me interessa olhar o cenário de todas as obras. Então, lembrando aqui, a etapa 1 ela tem 35 mil quilos, a etapa 2 25 mil quilos e a etapa 001 da obra teste ela tem 50 mil quilos. Então, provavelmente, vai se fazer uma manipulação desse tipo, né, empurrando uma das etapas um pouco mais para frente. E esse tipo de manipulação ela pode ser feita aqui direto no gráfico Gantt. Né? Então, você salva aqui. Ao salvar, o sistema já entende que foi feita uma revisão aqui no cronograma. Você pode desfazer essa revisão voltando para a revisão anterior do cronograma, caso não tenha conseguido o resultado desejado. E aí nós vamos fazer uma nova pesquisa aqui com relação à entrega dentro desse cenário ali que se desenhou no Gantt para o primeiro mês. Então, com uma pequena modificação, nós conseguimos aqui para o primeiro mês 110 toneladas de projeto, então provavelmente vai se prever uma terceirização, nesse caso aqui para o projeto, mas a fabricação aqui ficou dentro do desejado com 75 mil quilos. Analisando o mês posterior,
Então aí nós ficamos com o restante aqui da fabricação, 35 mil quilos, e valores de expedição e montagem. Caso seja necessário, ainda volta aqui, né, no Gantt. Então essas manipulações elas são feitas aqui no próprio gráfico, né, e aí vai se corrigir aqui as datas de expedição aí que ficaram muito extensas, né. Então ele pode puxar aqui mesmo, né. Então ele faz a manipulação olhando os dados no próprio gráfico Gantt, que é uma característica do Steel for Web que privilegia aí a programação visual, né. Então, salvando aqui, ele pode voltar e analisar aqui os gráficos a partir dessa última mexida, né. Interessante também deixar claro que a manipulação do gráfico, do módulo de planejamento, ela é feita ou pelo usuário admin ou pelo usuário de planejamento. E as datas aqui previstas, elas vão determinar quando que a engenharia de projetos pode fazer importações para o sistema e quando que o PCP pode gerar lotes de fabricação, né? Então, ou seja, se a engenharia de projetos fizer uma importação fora do período aqui determinado, principalmente no período posterior aqui ao determinado, né? Então o usuário de planejamento ele pode optar por não aceitar essa importação ou aceitar, mas ser notificado. A mesma coisa vale para a fabricação, onde caso a equipe, os usuários de PCP venham a determinar um lote a posterior aqui do planejado, então ele pode optar por não fazer esse lote, né, não permitir que seja feito esse lote, ou simplesmente ser avisado a respeito dessa ocorrência, né, para poder verificar a posterior. E um outro recurso também fundamental é o seguinte, ó, à medida que as coisas vão acontecendo, ou seja, à medida que vão sendo feitas importações na engenharia e vai se apontando a produção aqui dentro do próprio Steel for Web, a coluna realizada aqui ela vem sendo preenchida logo abaixo aqui do previsto. Aqui, né? Então o usuário do planejamento ele vai ficar com um gráfico Gantt preenchido, tanto no aspecto de previsto, mas também de realizado em tempo real.